Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Cadeia Cearense da Saúde, comando Grupo Cidade, através da Rádio Cidade AM 860, Grupo Esperança de Comunicação, através da Rádio Esperança 106.1 e também pelo Instagram da Associação Médica Cearense. Bom, no programa de hoje, como sempre, o ouvinte pode participar utilizando o nosso WhatsApp, que é Fortaleza 85 99925 1122, ou então mandar seu comentário através da página da Associação Médica Cearense no Instagram, que está transmitindo ao vivo para todo o Brasil, todo o Ceará, todo o mundo. Estamos aqui, como sempre, com o doutor Ricardo Pessoa, presidente da Associação Médica Cearense. Doutor Ricardo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. De volta aí, seja bem-vindo. Olha, estou voltando, mas sei que os ouvintes vão reclamar, porque eu estou voltando e tomei o lugar do Faustão do Rádio Cearense, né? Que é... Mas eu deixo o entrevistado responder, né? Deixo pelo menos isso, né? Mas foi muito bom a estreia do Dr. Ricardo como apresentador principal do programa. Aliás, aqui não tem apresentador principal, porque o programa aqui é um bate-papo, né? Bate-papo entre amigos. E hoje nós vamos entrevistar, nesse domingo, dia 4 de agosto, o programa Saúde Dia vai entrevistar o coordenador de residência médica de psiquiatria da ESP, Campos de Iguatu. Isso foi de 2014 até 2016. Presidente da Cooperativa dos Psiquiatras do Estado do Ceará, de 17 a 19, coordenador de saúde mental do Estado do Ceará de 2020 a 2022, presidente da Sociedade Cearense de Psiquiatria em 2023, diretor-geral do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, desde 2022 até os dias atuais, doutor Davi Queiroz. Doutor Davi Queiroz, tudo bem? Tudo em paz. Bom dia a todo mundo, bom dia, doutor Ricardo, bom dia, doutor Arronda, bom dia a todo mundo aqui. E todo mundo que nos escuta. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Nós ficamos honrados com a sua participação, não é isso, doutor? Isso, exatamente. Vai abordar um tema bastante atual, né? Que é saúde mental, né? A gente entender aí esse tema e por que tem tanto problema de saúde mental hoje em dia, né? Realmente a gente agradece aqui a presença do Davi. E esse tema é um tema importante. Eu acho que nós só entrevistamos o doutor Vicente Pinto uma vez, já há algum tempo atrás. Ele participou do nosso programa para tratar desse assunto. Eu lembro aqui muito, nesse tema de saúde mental, do doutor Mourão Cavalcante, de saudosa memória. E um fato que eu estava conversando aqui com o doutor Davi nos bastidores, né? Que eu lembro, eu acho que isso era mais ou menos 2011, por aí, 2010, eu recebi uma visita na Secretaria de Saúde do Dr. Mourão Cavalcante e Dr. Vitor Pinto, filho do saudoso também nosso professor Frota Pinto. E eles lá chegaram com um pedido que eu achei justo de colocar o nome do Dr. Frota Pinto no hospital, né, que era conhecido mais como Hospital Mental de Messejana. E a partir de então, eu conversei com o governador Cid Gomes e o governador aceitou na hora e nós fizemos realmente essa modificação. O professor Frota Pinto, um dos grandes psiquiatras do estado do Ceará, nosso professor formou muitos alunos, né? Tem muitos alunos que hoje, inclusive, são psiquiatras renomados que foram dessa época. Mas, doutor Ricardo, vamos dar a oportunidade dos ouvintes conhecerem um pouco mais do doutor Davi, né? Então, onde é que você nasceu? Olha a vinheta do Jorginho. Sim. Jorginho está satisfeito. O Ferroviário ganhou ou não? Não, apanhou. Apanhou. Amanhã. Eu entendi você dizer apanhou, de tanto perder. É amanhã. Não, mas respeito muito. Respeito muito. É meu segundo time de todos nós. De todos nós, né? Mas, doutor Davi, me diga uma coisa. Fale um pouquinho da sua vida, onde é que você nasceu, um pouquinho da sua família, onde é que você estudou, por que você fez... onde é que você fez medicina, né? E por que você escolheu essa especialidade? Rapaz, assim, eu fui nascido e criado aqui em Fortaleza, mas é interessante porque eu tenho, eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que os meus avós todos os meus 4 avós são nascidos em Fortaleza, né? Todo mundo tem uma ascensão aí no interior. Mas eles tinham ascensão no interior, mas já nasceram aqui, já foram criados aqui em Fortaleza. Foi criado em que bairro aqui? Eu fiquei ali no Joaquim Távora, no final da Rui Barbosa. Morei minha infância lá e a minha avó
a quem eu era muito próximo, morava ali perto. Eu tinha uma avó que morava perto do Iguatemi e ela. Eu tive a sorte de ter sido criado pelas minhas duas avós, assim, também viveram muito tempo próximo de mim. Minha avó materna ainda é viva. E eu ficava sempre por lá, estudava no Cristos, ali no Central. Então, acabava que, se eu fosse para casa da minha avó, pegava um ônibus, mas o resto era tudo ali de bicicleta, de andar na pé ali, era bom demais. Agora, eu tenho um carinho enorme pelo interior, né? Tanto que assim que eu terminei a residência, eu já fui me chamaram para coordenar uma residência que estava sendo implantada, então pude implantar essa residência no interior do estado, lá em Iguatu, né? Mas assim, eu acho que eu sempre quis psiquiatria. Na verdade, eu fiz 2 vestibulares quando eu estava no 3º ano. Eu fiz para psicologia e fiz para medicina. Meu avô era médico, tem 2 irmãos professores da faculdade, o Dr. Ajax e Dr. Maria do Socorro. O Ajax da Imuno. Isso, exatamente. Eles são irmãos do meu avô. Avô materno. Isso, Átila. Irmão do doutor Átila. Átila Foi meu comandante da Polícia Militar. Perfeitamente. Átila Queiroz. Coronelzão. Mas era interessante, porque eu inclusive uso muito isso quando eu vou dar alguma aula, alguma coisa, de que era interessante como o vovoinho, como eu me referia ao Dr. Átila, ele representava a lei ali dentro. A gente vivia, os primos tudo ali crescendo e brincando e brigando e fazendo barulho, mas era interessante. Depois do almoço, ninguém falava nada. E ele nunca brigou com a gente, entendeu? Mas a presença dele dava isso, dava essa paz ali, ficava todo mundo quieto, sabe? Não ficava falando baixo, né? Porque o vovoinho tá dormindo. Então tinha muito essa história do vovoinho com a gente. E aí, como eu queria psicologia e tinha a figura muito forte ali do vovoinho e dos meus 2 tios, 2 irmãos dele, aí faz medicina e faz psiquiatria. E assim, acabou fazendo. Aí eu fiz vestibular na UFC para a UFC aqui em Fortaleza e fiz o curso todo lá. E sempre quis psiquiatria e todo mundo dizendo assim, não, mas eu tenho fé em Deus que você vai desistir. Minhas 2 avós muito católicas, Nossa Senhora vai lhe iluminar e vai fazer você desistir. E até o dia que eu contei do sofrimento de um paciente para minha avó, para a vovoinha. Do quanto ele sofria. Um paciente que tinha esquizofrenia e como ele era perseguido pelas vozes, né, e pela angústia. E eu falei com ela, eu disse, olha, imagina você ser 24 horas atormentado por vozes esculhambando, dizendo que vão fazer mal com você, com sua família, e você não tem como fugir disso. E aí, no outro dia, ela chegou e disse assim, meu filho, agora eu vou pedir para Nossa Senhora lhe iluminar para cuidar bem dessas pessoas, porque elas precisam muito de você. Então, aí já mudou, então todo mundo já foi muito simpatizante e acolhedor com a minha escolha de fazer psiquiatria. Mas realmente achei a tampa da minha panela, assim. Dedico boa parte da minha vida à saúde mental, né? E realmente, assim, a frase é essa, a expressão é essa, achei a tampa da minha panela. É muito bom, assim. E a residência de psiquiatria tu fizeste aqui em Fortaleza também? Fiz aqui. A residência eu tinha acabado... Não, fiz na UFC. Eu corria de hospital. A psiquiatria, ela passou ali no final da década de 80, começa um movimento o Dr. Arruda conhece muito bem, de reforma psiquiátrica, numa ideia de se criar equipamentos substitutivos ao hospital. E eu era muito desse movimento. Então eu morria de medo de hospital, eu corria, né? E aí, como já dizia alguns estudiosos da Torá, muitos homens já me fizeram mal, nenhum tanto quanto minha língua, né? Depois de tudo isso, corri de medo do hospital, não fiz nem prova para o mental. E depois disso, hoje sou diretor-geral do hospital, entendeu? Com muito prazer, com muito orgulho. E entendo a necessidade que aquele dispositivo ainda tem na rede de saúde mental aqui do estado. Vamos mandar um grande abraço aqui para quem está assistindo o programa no Instagram, né? Nosso querido amigo Heitor Ferrer. Tá assistindo. Um grande abraço. Um abração para o Heitor. Eu fui candidato a vice-prefeito do Heitor. Quase que a gente ganha a eleição, né, Heitor? Quase que nós saímos prefeito e vice-prefeito de Fortaleza, quando o Heitor foi candidato a prefeito de Fortaleza. Tem aqui a Marli, o João, o Luiz Carlos Guerreiro, Nájila Damasceno, Juarez Lucena,
Silvio, Maia, a professora Núbia, que já mandou aqui as suas perguntas, ela é a primeira ouvinte, Ela é sempre assídua, assídua aqui, a professora Núbia já colocou aqui. Ela lá no bairro de Fátima. Bairro né? de Fátima, excelente tema, show, já tá parabenizando aqui, toda a vida nem começou, já está parabenizando aqui. Mas só para não esquecer de falar do doutor Áquila, parece que cidadão, viu? Né, seu avô, porque o doutor Áquila, eu trabalhei com ele 38 anos no Hospital da Polícia Militar. E depois ele resolveu, ele foi para a reserva e foi ser secretário de saúde de Beberibe. E eu era o secretário na época, eu era secretário do Estado e ele secretário de Beberibe. Rapaz, tu sai da polícia, vai se aposentar e tu vai aceitar um convite para ser secretário de saúde de Beberibe. Tinha muitas reuniões comigo lá, fiquei muito sentido depois com o falecimento dele. Ele é uma figura assim, extraordinária. Todo mundo gostava dele. Eu tenho muita sorte de ter convivido com ele, ter como uma das minhas figuras paternas ser o Dr. Áquila. Ele tem uma foto, eu tenho uma foto dele no hospital, ele, na internação que levou a morte dele, né, a óbito dele. Ele teve uma hora que ele se agoniou e disse, rapaz, eu tô cheio de coisa para fazer, tem um monte de ASO para fazer, tem um monte de não sei o quê. Não dá pra gente fazer atendimento online. Aí eu tenho uma foto, ele todo conectado, cheio de device, ele com um computador aqui atendendo. Médico, ele fez, já no final ele fez medicina do trabalho, né? Depois da polícia. E aí, ele, na internação, ele com o computador aqui, trabalhando. Então, assim, adorava o que ele fazia. Figura. Fica muito sentido e até depois fizemos uma nota de solidariedade à família e tudo mais. Mas só para avançar um pouquinho mais. Aí, você é casado, solteiro, tem filhos? Sou casado com a Cláudia Thaís, uma mulher maravilhosa. Olha aí. Isso, sou casado com a Cláudia Thaís, a gente é uma figura muito importante para mim, assim, que trabalho muito, né? Eu dedico muito tempo ao trabalho. E ela super me dá força, e nisso de ir para interior ela também vai muito. E a Lígia, minha filha, tem 9 anos, a coisa mais linda do mundo. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, disparado, foi aquela menina. Ela é maravilhosa, a coisa mais linda. Olha, então aí fica nosso parabéns aqui a... Como é o nome? Cláudia Thaís e a Lígia. Cláudia Thaís e a esposa, Lígia é a pequena. Pronto. Bom, vamos começar aqui a pergunta, né? Vamos perguntar, a professora perguntou uma pergunta assim, bem geral, que é importante. Lembrando para os ouvintes que, olha, o Instagram está transmitindo o programa, som e imagem. Os ouvintes estão escutando através do Grupo Cidade, do Grupo Esperança de Comunicação. Podem encaminhar também pelo WhatsApp. Aqui é Fortaleza 85-99925-1122. Primeira pergunta da professora Núbia de Bairro de Fátima, aqui de Fortaleza. Bem assim, geral. Todavia, o que é saúde mental? É uma boa pergunta. Boa pergunta? Então vamos lá. Você pergunta, Saúde Dia responde. Saúde Dia vai responder, doutora Núbia. O conceito de saúde mental é interessante porque eu fico responsável pela disciplina de psicopatologia e a gente sempre começa a primeira aula sobre normal e patológico, né? Que tem até do Canguilhan e tem vários livros dizendo qual que seria o limite entre o normal e o patológico quando se trata de saúde e especificamente de saúde mental. Então esse conceito ele tem sido revisitado, tá, doutora Núbia? E demais que se estejam interessando por isso. Mas o que a gente mais usa ainda é o da OMS, né? Que é de 87, foi revisitado em 2016, mas mudou pouca coisa. Que é o bem-estar biopsicossocial, tá? Em que a pessoa é capaz de lidar com os estresses normais da vida, de trabalhar produtivamente e frutíferamente, de se relacionar bem com a comunidade e contribuir para a comunidade em que vive. É um conceito muito bacana porque ele traz todas essas dimensões, né? Da pessoa na relacionamento consigo mesmo, com os seus relacionamentos significantes ali mais imediatos, sua família, né? Seus amigos, e com sua sociedade. E ele traz, inclusive, a ideia de que para a gente ter uma boa saúde mental, a gente precisa ter sempre essa sensação, esse sentimento de que está contribuindo com alguma coisa para a sociedade, né? Que está deixando o mundo de alguma forma diferente do que a gente pegou, né?
e faz muito sentido para mim, e tem já um tanto de literatura que usa esse como conceito de saúde mental. Agora, ele é um pouquinho controverso, né? Assim, por exemplo, consegue lidar com os estresses normais da vida, né? Aí volta de novo, né? O que é o estresse normal da vida? Eu atendi um paciente que ele chegou para mim dizendo que tinha catalepsia. Eu achei estranho, doença rara, mas vamos nessa. Ele disse, não, eu estou aqui no meio do trabalho, eu durmo, ou se eu estiver estudando, eu dou umas cochiladas. Eu disse, tá, mas me conta como é que é a tua vida. Eu disse, não, olha, eu acordo 5h30 para fazer o café dos meninos, 6 horas vou, arrumo eles, 6h30 saio, vou, trabalho, dou plantão até às 19h, depois tem que cuidar da casa, diz quando dá 10 horas eu vou estudar e não consigo. Eu disse, cara, pelo amor de Deus, você está cansado. Isso não é catalepsia, não, né? Isso é cansaço. Né? Então, assim, aí vai muito dessa questão do que é o estresse normal do dia a dia. Eu não sei se eu me fiz entender. Fez demais. E vamos mandar aqui mais mensagem, pessoal, está entrando gente boa aqui. Um grande abraço para o nosso grande mastologista, Fernando Melo. Um grande abraço, Fernando Melo. E o doutor Ricardo Madeira, que hoje entrou cedo. O Ricardo hoje acordou cedo, porque ele só entra no final do programa para dar o ar de sua graça. Um abração para o Ricardo Madeira, grande advogado e cirurgião pediátrico, né? Mas tem aqui Ilma Lucena, tem aqui a Iraneide, tem aqui a Cris Pessoa, a Aníbal Bessa. Olha, rapaz, começou, eu tenho que mandar também um grande beijo para a Marcília, que é minha esposa, não perde um programa, está assistindo o programa. Saiu de casa, ela pediu o link, né? Passei o link para ele assista também, para ver seu marido na tela lá do Instagram, né? E lembrando, falando no Instagram, que daqui a pouquinho, né, o Fernando aqui vai baixar esse vídeo. Quem não assistiu desde o começo, o vídeo vai ficar disponível no Instagram da Associação Médica Cearense e no Instagram do programa Saúde em Dia CE. Nós temos no Instagram, todos os programas estão gravados lá. Tem bem um ano de programa ou mais, todos gravadinhos lá. Né? Mas, Ricardo, vamos lá, né? Vamos nós. Ô, Davi, uma pergunta. Há um aumento na incidência de doença psiquiátrica ou há um aumento no diagnóstico? Por que a gente, eu faço essa pergunta, por que a gente observa principalmente os mais jovens, né? Eu sei que teve a pandemia, que houve uma piora muito grande, mas a gente vê até os mais jovens, os estudantes de universitários e tal, até mesmo adolescentes, muitos já procuram psicólogos e até psiquiatras, né? A gente tem ouvido muito falar nisso, né? Há um aumento real na incidência? E se há, por quê? Sim. Assim, são três coisas, né? A questão, há sim um aumento na incidência de transtornos psiquiátricos, né? Isso daí já é meio que batido ponta virada na literatura. Você tem no mundo. Isso é no mundo, não é aqui no nosso meio. Não. É no mundo, isso tem acontecido, não só entre os jovens, mas entre adultos, entre idosos. Tem acontecido, e já eu falo. Também tem acontecido a questão do diagnóstico, né, de se dar mais diagnóstico, o acesso aos cuidados de saúde mental, ele tem melhorado, ainda está muito longe do que a gente queria, que também vou falar um pouquinho disso, mas ele tem melhorado. E tem também a questão de como a gente se relaciona com a saúde hoje, né, que leva a gente também, às vezes, até uma e também tem estudo falando isso, a um hiperdiagnóstico. Assim, no sentido desse rapaz, por exemplo, que eu falei agora há pouco, tem um catalepsia, né? E se ele cair numa pesquisa, ele vai contar e é um hiperdiagnóstico. Mas o que é que tem acontecido? A saúde mental e a saúde física, na verdade, desde 70, né, da década de 70, a gente tem essa, de que não há saúde sem saúde mental. Isso começa lá, essa campanha lá no Reino Unido, de que tem que se olhar para a saúde mental, porque não há saúde se não houver saúde mental. A depressão é para ser entendida como uma doença sistêmica, tal qual o diabetes, tal qual a hipertensão. Né? Você tem alteração do seu sistema imune, você tem alteração do seu metabolismo, da maneira com que você digere as coisas, você tem um quadro inflamatório aumentado em pacientes deprimidos. Né? Na verdade, é o principal preditor de mortalidade para o reinfarto é a depressão. Quem fuma depois de ter um infarto vive mais do que quem deprime depois de ter um infarto. Para se ter uma ideia assim, de como a depressão ela
Ela tem esse impacto, né? E a gente está prestando mais atenção a isso. Então, a gente tem muito a questão da saúde mental relacionada à maneira, ao nosso estilo de vida, tal qual a saúde física, como eu falei, né? Assim, no momento que a gente tinha uma época em que se estava tendo um sedentarismo maior, que a gente fez um movimento de conscientização para o exercício, você dá uma diminuída de diabetes, você dá uma diminuída de hipertensão. A gente está vivendo agora uma coisa parecida com saúde mental. A gente vive nas relações cada vez mais fragmentadas, né? Mais, eu digo, digitais, ou é tudo ou é nada, ou é zero ou é um, né? Não é digital meramente da questão de celular, como se fala, mas é digital no sentido de que ou é zero ou é um, ou eu amo ou eu odeio. A gente tem um retorno ao sedentarismo, a gente tem a questão das mídias sociais, que tem um impacto muito grande na pessoa, isso aumenta várias questões, inclusive tem estudos mostrando que, inclusive, está relacionado a uma diminuição de substância cinzenta em córtex orbitofrontal, né, que deixa a pessoa mais impulsiva, que deixa a pessoa mais irritada, o uso de tecnologias, né, de telas, e de substância branca, que é interessante que isso também aparece em quem tem dependência por substância. Né? Então, isso, independente químico, né? Então você tem todos esses fatores que estão acontecendo na sociedade e as pessoas estão adoecendo mais, né? É tanto que se tem falado muito também sobre promoção de saúde mental e prevenção do adoecimento psíquico, tá? E começou a ser um clamor social. Porque hoje está cada vez mais próximo. Hoje todo mundo conhece alguém que tem depressão. Hoje todo mundo conhece alguém que tentou suicídio. Hoje todo mundo conhece alguém. Isso está cada vez mais perto da gente. E aí a sociedade não consegue mais se calar. E aí tem uma demanda maior do poder público de melhora do acesso ao cuidado. Que também deu uma melhorada. De novo, volto a dizer, a gente está muito longe do que seria aconselhável, mas que melhorou bastante. Então, assim, tem as duas coisas. Tanto aumentou o adoecimento para essas questões, como aumentou também o acesso. Sabe? Então, Ricardo, vamos falar aqui das duas empresas, né, que viabilizam a transmissão do programa, né? A Clínica Dr. Costa Campos, que é uma das mais completas de Itapipoca e de toda a região norte, que viabiliza a transmissão do nosso programa para todo o interior através do grupo Esperança de Comunicação, Rádio Esperança FM 106.1, uma clínica que tem tudo de imagem, inclusive tomografia, e grandes especialistas que trabalham lá, grandes amigos nossos. Grande abraço para o Dr. Costa Campos. E a outra é o Laboratório Samuel Pessoa, um dos mais tradicionais, do nosso querido amigo Amaury, Paula Pessoa, bioquímico, pianista, do Serginho, grande torcedor do Fortaleza, tá certo? Saudosa memória, todos os dois, né? E que hoje conta com o Raoni Paula Pessoa e a doutora Thalita Monteiro, né? Então o Laboratório Samuel Pessoa é um dos mais tradicionais da nossa cidade, viabiliza a transmissão do nosso programa todos os domingos de 9 às 10 horas da manhã. Vai um grande abraço para o Raoni e para a Thalita, que dirigem o laboratório. Bom, Ricardo, vamos lá, né? Continuando aqui, tem muita pergunta, mas vamos lá, com a sua, depois eu passo para os nossos ouvintes. Onde você falou aí nos Paula Pessoa, né? Agora, aí eu me lembrei aqui do Dr. Pessoa, que era meu tio, que já na década de 90, no ambulatório de gastroenterologia lá da UFC, já tinha um psiquiatra, que era o professor Josué. Né? O doutor Pessoa já tinha essa visão aí da saúde completa, né? Principalmente na gastroenterologia, que realmente sofre muito, todas as especialidades, todas as áreas, né? Mas a gastroenterologia tem uma associação muito grande. Então aqui só fazer uma lembrança aqui ao doutor Pessoa. Um adendo a essa lembrança. Na minha residência isso foi citado várias vezes, de que o doutor Pessoa tinha esse cuidado. O doutor Pessoa falava assim, o doutor Pessoa já dizia isso. O Pessoa foi um então, grande mestre. Ele tinha uma visão muito além, né? E o doutor Pessoa é o seguinte, depois que ele foi para aposentadoria na UFC, ele foi lá para a UFC de Sobral, né? A minha filha foi aluna dele lá, minha filha e meu genro, que é um casal de médicos, todos foram alunos do doutor Pessoa, e até hoje está com 10 anos, por aí, 10 ou mais anos. Mas agradecendo aqui a audiência do doutor Marconi Ferreira, Luiz Ribeiro e o doutor Ulisses Cabral, que aliás quero agradecer aqui o Ulisses cardiologista. Cardiologista, e o Marco Botelho. O programa vai ter audiências espetaculares. A Thalita e o Raoni foram, o Raoni esposo da Thalita. A Thalita foi da minha turma.
Quero Zé. muito bem a ela, Thalita Costa Monteiro. Que é oftalmologista, Gostava. inclusive. Exato, E maravilhoso. trabalha lá em Itapipoca também. Ah, Ela trabalha na É. Policlínica lá em Itapipoca. Aí, ó, você vai Maravilhoso. encontrando aqui um É, bocado de exato. família, vai descobrir o Dr. Atlas, vai descobrir um bocado de gente aqui, né? Bom, tem outra pergunta aqui, essa aqui veio de Itapipoca. Sempre a Praia da Baleia encaminha pergunta aqui, interessante. Tem a da dona, deixa eu ver aqui, dona Joana, deixa eu ver, Joana Martins. Pergunta ao doutor Davi o que podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental. Doutor Pronto. Davi, o que é que nós podemos fazer para Nesses dias melhorar a de hoje, nossa no saúde mundo mental? atual. Essa pergunta, É né? milhão. Exatamente. Rapaz, assim, é interessante porque ao mesmo tempo que são coisas já clássicas, assim, são coisas já que, aquela história como minha avó já dizia, né? São coisas que estão se atualizando. A primeira coisa, que eu posso dizer de uma maneira geral, é exercício físico, assim. O exercício físico, ele tem como é que eu digo, os benefícios já bem estabelecidos para a saúde física, e hoje se estuda muitos benefícios para a saúde mental. O exercício, além de prevenir aí 80% dos tipos de câncer, né, ele tem um efeito de promoção de saúde mental e de, inclusive, tratamento. Eu tenho estudos, tem uma meta-análise que saiu agora, 2021, salvo engano, que ela vai pegar estudos que comparam grupos de pessoas. Um grupo que fazia só uso de remédios, né, de psicofármacos, outro grupo que fazia só psicoterapia e outro grupo que fazia só exercício físico. Isso para depressão leve, moderada, ansiedade leve, moderada e grave. Depois de 3 meses, os 3 grupos têm a mesma sintomatologia, assim. Depois de 3 meses, quem faz só exercício está com o mesmo sintoma de quem fez só o tratamento farmacológico. Só que é o grupo que tem menos recaídas depois de 1 ano. Quem faz exercício. Então, o exercício físico, né, ali, moderado, enfim, não é uma coisa, você não precisa sair correndo doido no meio da rua, né? Mas é aquele de moderada intensidade, ele é muito importante. Uma outra coisa que faz, são as relações, né? Você dedicar tempo para as pessoas que significam, são significantes na tua vida, né? De você sentar e conversar. Alguns estudos relacionam que supõem que um dos principais problemas relacionados às mídias sociais é porque te distancia dessas relações, então não seria nem a mídia social em si, mas o distanciamento. Isso, essa relação interpessoal que está diminuída, que é um problema. E a outra coisa é se dedicar algum momento para as questões transcendentais. Quem tem sua fé, manter o contato com sua fé, qualquer que seja ela, não tem nenhum estudo que diz assim, que essa fé aqui é superior, pelo amor de Deus, seria até antiético de se propor um estudo assim, mas já tem estudos mostrando que o contato com as questões transcendentais tem melhores índices de saúde mental. Se você é católico, se você é da Umbanda, se você é evangélico, enfim, você manter o contato com a tua fé é importante. E para aqueles que não têm fé, manter o contato com o universo, digamos assim, né? Através de meditação. Eu sempre, não tem nenhum paciente que saia do meu consultório sem saber isso. Como é que está em relação à própria fé, e aqueles que não têm fé, que se consideram aí ateus ou agnósticos ou algum outro tipo, a gente fala alguma coisa sobre meditação, né? Também já tem muito estudo falando dos impactos positivos da meditação. É curioso isso que você falou aí, né, da rede social. Eu tenho um hábito de quando tem algum aniversário de alguma pessoa mais próxima a mim, eu dou uma mensagem ao telefone. Sim. Então é uma coisa interessante porque eu passo, às vezes, meia hora no telefone. Quer dizer, esse contato aí, né? Só essa ligação, você dá risada, você ouve como a pessoa está, se está bem, se não está, relembra algumas coisas. Então isso é completamente diferente, né? De uma simples mensagem, né? Então eu só corroborando aí com essa relação interpessoal, né? Com certeza, com certeza. Bom, estamos entrevistando no programa de hoje o Dr. Davi Queiroz, ele presidente da Sociedade Cearense de Psiquiatria, diretor-geral do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto. Se o ouvinte quiser ligar, pode até ligar, né? Porque negócio de mensagem, nós estamos falando de mensagem muito né? fria. Não, mas Nós vamos fazer terapia aqui. mas tem dos dois jeitos, tem uns aspectos bons também, né? Por exemplo, tem alguns estudos que associam a questão das mídias a um bom rendimento de saúde mental, dependendo do uso.
É como tudo nessa vida, depende de como eu uso, É né? interessante. Exato. Tem uma pergunta aqui que eu recebi, não estou lembrando mais quem foi. É melhor mandar mensagem ou mandar um áudiozinho? Rapaz, assim... Para saúde mental, tem Pra alguma saúde diferença? mental, depende muito da pessoa, né? No áudio você coloca mais calor naquilo. Pelo menos quem tá mandando, bota. Quem tá escutando, eu não sei, né? Mas é aquela, quem tá mandando, você não vai pegar e vai dizer assim, como já dizia o Rony, né? Assim, esculhambar o cara, Vossa Excelência é um gatuno, né? Você não vai escrever isso, vou dizer muito. Aí ele diz, você não vai escrever, você manda um áudio, né? Mas talvez o ideal seja dar uma ligada, a não ser que seja realmente coisa de trabalho, porque aí, né, enfim, a gente vive num mundo que isso... Outra pergunta, só essa pergunta aqui desse ouvinte aqui, que é de longe, pelo lá, de Itapo, não é tão longe não, é lá pertinho de Itapoca, mas Itapajé. Ela pergunta o seguinte, deixa eu ver Pedra do aqui. Fraile. Francisca Lima. Há motivos que interferem na saúde mental? Quais os mais efetivos? Assim, que interferem positivamente e talvez negativamente, Já né? citou Assim, positivamente. Isso, positivamente a gente já conversou aqui um relação pouquinho. interpessoal. Negativamente seria, primeiro, o contrário disso, né? Sedentarismo, o isolamento social, né? Entenda, tem pessoas que são mais, né, restritas. O Voltaire já dizia, né? O monge, ele precisa ser mais restrito socialmente, precisa da personalidade da pessoa, não quer dizer que ele tem um adoecimento, né? Mas, assim, de esse isolamento, que é diferente do estar mais restrito, pode ser o abuso de substâncias, tá? E aí, quando eu pego, todo paciente chega e eu pergunto sobre o uso de substâncias, ele diz, você usa alguma droga? Ele diz, não uso não. Eu disse, café. Vixe, café é uma substância, né? Que a gente faz, abuso. Então, o paciente... Não vive sem café, né? Ave Maria. E o paciente toma 3 xícaras de café e tem uma crise de pânico. Vai ter, né? Então, o uso vai dormir mal, enfim, ainda que se deite ali e durma, o padrão de sono ele é pior. Então, o cuidado com o uso de substâncias, o cuidado com a alimentação, o Dr. Ricardo falou agora, né? A questão da gastro. 95% da nossa serotonina, todo mundo conhece serotonina, e 95% da nossa serotonina não está no cérebro, está no TGI. Então, assim, está no trato gastrointestinal. Então, isso tem mediadores, tanto inflamatórios quanto de produção de serotonina, que estão relacionados a uma melhor ou pior saúde mental. Então, você tem uma dieta mais rica, mais balanceada, mais rica em fibras, evitar embutido, isso tudo também tem impacto, sabe, assim, na saúde mental. Bom, mandar um abraço aqui para Raíza Pontes, Bárbara Alencar, Rinaldo Soares e Leandro Pinheiro, todos assistindo o programa, que está muito bom, está parabenizando o programa aqui e a escolha do tema de hoje. Tô, Ricardo. O Davi, a questão aqui, vamos... depressão, bipolar. Sim. Aí eu queria assim, que você falasse um pouco assim sobre... Porque hoje a gente ouve muito falar, né? Não, é porque minha filha é bipolar. Isso. Então, assim, como é essa diferença? São patologias semelhantes? São momentos diferentes de uma mesma patologia? Não, na verdade, a neurobiologia é totalmente diferente. Assim, Eu queria que você explicasse um pouco aí. A depressão, ela tem uma O bipolar neurobiologia... é o antigo PMD? Não. Porque assim, primeiro de tudo, assim, depressão, ela é um adoecimento completamente diferente. Neurobiologicamente, ele é diferente do transtorno afetivo bipolar, do transtorno bipolar do humor, né? Que depois mudou o termo, né? Assim, na questão da psicose maníaco-depressiva, porque nem todos os pacientes que têm transtorno bipolar, eles têm necessariamente uma psicose. Alguns pacientes, que é o que se chama bipolar tipo 2, eles só têm hipomania, que seria uma mania, né, essa parte de elevação do humor, de pensamentos de grandeza, de falar muito. Isso é mais leve e dura menos tempo no bipolar tipo 2. Então, como incluiu essa questão da hipomania, que não é uma psicose, eu não posso mais chamar de psicose maníaco-depressiva. Então, aí eu chamo de transtorno afetivo bipolar, ou transtorno bipolar do humor. E tem uma coisa também que eu preciso esclarecer, é a questão da bipolaridade. Bipolaridade é um termo mais leigo, é como síndrome do pânico, né? Não existe essa nomenclatura na psiquiatria
moderna de síndrome do pânico. Você tem ou um episódio de pânico, ou ataque de pânico, ou transtorno do pânico, que é outra entidade nosográfica. Mas, assim, a questão da bipolaridade também não tem muito a ver com o transtorno afetivo bipolar. O que é que acontece? No transtorno afetivo bipolar, você vai ter uma alternância entre episódios depressivos e episódios de mania ou hipomania, tá? Mas boa parte do tempo a pessoa está em eutimia, que seria nem estar deprimido, nem estar em mania. Isso não quer dizer que a pessoa não fique triste e alegre. Você quer normal pra todo mundo. Exato. Eu amanheço feliz e tal, aí depois fico triste. Olha, aconteceu alguma coisa. Assim, isso diz muito mais da maneira com que eu me relaciono com o que se passa no meu dia a dia do que propriamente um episódio de mania. Entendeu? Assim, ou de depressão. Se eu fosse aumentar a medicação para cada paciente que me liga dizendo que está numa crise depressiva, eu estaria tomando assim, um tubo de remédio. Porque na verdade, cara, me conta. Não, eu saí ontem e deu um problema, tô falando um caso recente. Eu saí ontem, me ligou desesperado, dizendo que estava numa crise depressiva. Eu saí ontem, teve um problema com uma pessoa, e eu tô aqui triste, tô isso, todos os comemorativos da depressão. Mas pode ser um luto. Cara, vamos fazer o seguinte, tu pode esperar para a semana que vem, para tu ir lá no consultório? Pode, espera. Beleza, quando voltou bonzinho. Isso não foi uma crise depressiva, isso foi uma reação normal ao estresse, tá? Então, essas questões se falam muito, assim, de que a pessoa amanhece bem, depois fica ruim, tem hora que está irritado, tem hora que tá... Isso diz muito mais da personalidade da pessoa, né? Da maneira que a pessoa encara os desafios do dia a dia, do que num transtorno bipolar. O transtorno bipolar, você tem esses estados de uma maneira mais sustentada, tá? Eu costumo dizer assim, a gente está sempre recebendo vento, né? De tudo quanto é lado. Tem um vento levando para tal canto. Mas para onde eu vou tem muito mais a ver em como eu ajusto minhas velas do que para onde o vento está soprando. A gente não vive ao sabor do que se passa no nosso dia a dia, né? A gente tenta ajustar nossas velas, né? E para poder ir. E às vezes as pessoas têm uma dificuldade de ajustar as velas, ou porque o vento está muito forte, realmente, poxa, né? Pode acontecer, ou por uma questão de falta de treino, de aspectos intrínsecos da pessoa. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Juliana, que é Itapipoca. Ela pergunta o seguinte, se fatores hereditários influenciam na saúde mental. Com certeza. Muito bem lembrado. Eu tinha esquecido dessa parte, né? Tanto hereditários eu colocaria até como de duas formas. Tanto da questão genética, mais biológica, quanto da questão de aprendizado. Sim. Eu aprendo como... Exato. E eu aprendo com o meu contexto em que eu nasci. Né? Eu aprendo, eu carrego muito dentro de mim, só um adendo, tem um livro que é a Expedição Kon-Tiki, que ele traz é o Diário de Bordo do Kon-Tiki, que ele tem um capítulo que é assim, os mortos não falam, eles gritam. Ele vai contar, o capitão lá, do Kon-Tiki, ele vai falar que começa o pessoal a se amontonar, ele senta todo mundo em roda e começa a contar uma história. E ele diz que tem a nítida impressão da avó dele contando aquela história para ele, do mesmo jeito que ela fazia com o neto dele. E aí ele vai vendo dentro dele o quanto que ele tem dos outros. Então essa parte hereditária vai também do quanto que a gente aprende, que a gente se identifica com nossos pais, nossos professores, nossos avós, primos, enfim. E tem uma parte genética também, né? Você tem um artigo muito bacana, de 2011, se eu não me engano, esse artigo, e eu não sei se ele foi refeito, eu acho que não, porque ele foi muito bom, que ele vai pegando e imputando a responsabilidade genética de cada transtorno. Ele pega a coincidência entre gêmeos, compara a coincidência entre gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos, né? Gêmeos idênticos, gêmeos fraternos, né? Desculpa, o fraterno é o que é dizigótico, né? Isso mesmo. Então, pronto. E aí ele vai vendo. Então, por exemplo, esquizofrenia. Esquizofrenia você tem 50% de concordância contra 20% nos gêmeos dizigóticos. Ou seja, a questão genética, ela é muito importante. Mas, de novo, a gente precisa entender assim, nós não somos escravos do nosso gene. Isso. Minha mãe tem diabetes, meu pai tem diabetes, isso quer dizer que eu vou ter diabetes? Não, isso quer dizer que eu preciso cuidar mais da minha saúde. Né?
Bom, agradecendo aqui a audiência, Marcília Cordeiro, está aqui, minha esposa, Léo Alcântara, um abração no Léo, Zé Roberto, Lídia Rodrigues, Leoziânio e o Leandro Pereira, todos assistindo o programa, mandando uma mensagem, parabenizando pelo programa. Nessa linha que você falou, né, eu vi um trabalho há muito tempo, não lembro mais quem escreveu, a respeito da amamentação. As crianças que amamentam têm alguma proteção com relação à doença mental? Porque tem mais essa aproximação com a mãe. Eu li alguma coisa disso faz muito tempo, nunca mais li. Você tem visto alguma coisa? Não é uma coisa que se escreve muito, mas de maneira indireta ainda se fala muito nisso. O que é que acontece? Tanto que tem as questões psíquicas, da composição do psiquismo da criança, né? Como é que eu coloco isso assim, de uma maneira rápida? Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar no marshmallow de Mitchell, né? Que é aquela pesquisa que você pode ou comer um marshmallow agora ou esperar um pouquinho para comer 2. Eu acho que todo mundo já descobriu. Ele pega um monte de criança ali de 5, 6 anos e diz, eu te dou esse marshmallow agora, se tu esperar eu te dou 2 depois. Aí o menino fica naquela, né? Eu como, eu não como, e ele fica, tem uns que cheiram, entendeu? Deixa ali. Mas eles querem o 2, então querem esperar. E aí eles viram que as crianças que esperam pro segundo marshmallow, eles têm melhores resultados na vida, tanto social quanto profissional, assim, em desempenho acadêmico, em desempenho profissional e em desempenho social. Eles conseguem tolerar, atrasar uma gratificação. Só, estudar é isso, né? Você pega, fica 6 anos naquela faculdade ali, entendeu? Só falta você acabar o quê? Atrasando uma gratificação. Você diz assim, olha, eu vou me lascar aqui uma coisinha para depois me dar bem ali. Não vou me aposentar agora, espero um pouquinho. Exato, você atrasar uma gratificação. E aí o pessoal, o Winnicott, ele vem colocar isso, que essa capacidade, ela é adquirida até, concordando com o Mitchell, até os primeiros 180 meses, né, da criança, os primeiros 180 dias, desculpa, que são ali os primeiros 6 meses, a necessidade atendida da criança. Se a criança chora por sono, ela recebeu acalento para dormir. Se ela chora por fome, ela recebeu o peito ou algo que o valha. Então, ela vai criando um senso de que o mundo é bom. Eu posso esperar coisas boas do mundo. Diferente, se eu não puder esperar coisa boa do mundo, eu tenho que comer logo esse marshmallow aqui, porque senão eu me lasco. Entendeu? E aí, tem a questão biológica disso, é a questão gastrointestinal. Eu tenho menos inflamação gastrointestinal nesses primeiros 6 meses em que meu cérebro está se formando valendo. Então, você tem a questão do cuidado ali, que é substituído pela mamadeira, sem problemas, na questão psíquica, mas na questão biológica, você tem uma menor inflamação do TGI, que você vai ter uma melhor formação do cérebro. Então, Ricardo, quero agradecer aqui a audiência dos diretores do Grupo Esperança. O Padre Arão, o diretor-presidente, que é o Dom Rosalvo, o diretor administrativo, que é o Martagão Couto, diretor de programação, que é o Luan Júnior, e o auxiliar administrativo, que é André Freitas. Um abraço a todos. Pois é, eles adoram o nosso programa de maior audiência nesse horário, em toda a região norte, é o nosso programa. Não tem uma outra emissora lá da região que tem um programa deste nível nosso aqui. Bom, tem uma outra pergunta de ouvinte, mas que ele já quer saber um pouquinho, é do hospital. Vamos deixar para daqui a pouco eu perguntar sobre o hospital, né? Porque está perguntando como é que anda o Hospital Frota Pinto. Daqui a pouco você responde. Bom, a doutora Mariana, também assistindo, Pablo Coimbra, Felipe Torres, Anderson Torres, Paulo Diogo, Maxwell Rolim. Rapaz, estamos batendo recorde aqui de gente boa. Bater recorde, todo o programa a audiência está crescendo. Está crescendo, com certeza. E vocês estão vendo o número de pessoas que estão curtindo o programa, comentando e compartilhando no Instagram, inclusive da Associação Médica Cearense. No nosso Instagram, não é fácil você ampliar, né, a sua audiência organicamente, né, sem você estar comprando seguidores e isso tudo, né? Mas, Ricardo, vamos lá, depois eu faço aqui a peça para todos. Davi, uma pergunta que até a gente já conversou sobre, vai ter inclusive uma mesa redonda no Outubro Médico, que é o congresso da Associação Médica Cearense, com relação às dependências.
Então a gente tem o hábito de achar que dependência é só o alcoólatra, o tabagista, o viciado em droga, né? Mas hoje, no mundo atual, a gente tem inúmeras outras dependências, né? Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Jogos eletrônicos, apostas, rede social, né? Como é que você enxerga essa questão aí, que muitas vezes a gente tem dificuldade. O grande problema no tratamento, por exemplo, do alcoolismo, é o alcoólatra entender que ele é alcoólico, que ele é doente. Sim. Imagine hoje nessas coisas que faz parte do nosso dia a dia, como diferenciar aí, a pessoa poder chamar um alerta, ou de um colega seu, ou do filho, de que realmente há uma dependência, né? Sim. É difícil, porque a questão da promoção de saúde, até que o doutor Nubia perguntou lá na frente, ela passa por isso, assim, tanto do conhecimento de saúde, né, assim, da informação sobre o adoecimento, sobre saúde, o que a gente está fazendo aqui é um papel de promoção de saúde mental, quanto a questão do conhecimento de si, da capacidade de perceber que não tá tão legal aquilo ali. É aquela velha conversa, eu fumo todo dia há 10 anos, não perco um, mas eu não sou viciado, entendeu? É claro que né? Você talvez esteja com dificuldade de perceber isso. Mas, assim, a questão da dependência, ela, na verdade, hoje a gente fala até, assim, também é uma coisa já meio que sedimentada na literatura, que se fala tanto de dependências químicas como dependências não químicas. Isso, falando mais nas não químicas. Porque as químicas é mais fácil de compreender, né? Exato. O tabagismo, o alcoolismo, a droga, a cocaína, a maconha, seja isso, ela já é falada há mais tempo, né? Assim, mas tem as dependências não químicas, que passam de dependências, às vezes até de pessoas, né? A quantidade de gente aqui que me procura, tanto no serviço público quanto no consultório, porque acha que não consegue viver sem tal ou qual pessoa, acha que não consegue viver sem tal ou qual serviço, enfim, isso não está no gibi. A questão do jogo, cara, a gente teve uma discussão lá na SOCEP. Só um adendo. Eu não sou mais presidente da SOCEP. Eu estava com muita coisa na minha vida, tive que passar a bola para o Najib. O Najib é presidente da SOCEP. Grande abração do Najib. Najib também é um grande amigo nosso. Najib, leitor, quanto mais, ele lê tudo, né? Lê, rapaz, é uns incrível. 50 livros por dia. Incrível. Só livro daqueles clássicos, livros importantes. Eu gosto. A gente tem um hábito um grande abraço. Najib é parente da minha esposa. Olha aí. O pai dele era primo da minha esposa. Mas é um cara formidável. Todo ano a gente tem o Natal da SOCEP e ele é que é responsável pela seleção dos livros que vão ser sorteados. Então sempre é pérola, exato. Mas enfim, a discussão a gente estava tendo a discussão de que todo mundo está recebendo assim, a quantidade de gente que está chegando. De jogo. O problema para o jogo. E jogo a gente pensa que é só a questão de aposta, mas não, a quantidade de menino, assim, de criança e de adolescente que gasta, tipo, chegou aqui gastando R$800 com arminhas do Minecraft, com a pá do Minecraft, que é um joguinho, né? Porque esses jogos, o Fernando já se identificou aí, né? Conheço. O Fernando espocando uma grana aí no jogo. Mas a pessoa compra um vestido, a roupa, que é os skins que chamam, né? A vantagem de atender adolescente é essa. Eu estou sempre com um vocabulário muito jovem. Atualizado. Né? Então, assim, os skins, eles gastam uma grana naquilo e nunca tá bom. Então, você tem todas aquelas características da dependência que você vai ver na química, você tem nessas questões. A tolerância, eu compro, eu preciso de mais. A abstinência, se você me tirar, eu endoio. Aquilo me dá um sofrimento terrível. A saliência, que é aquela saliência que alguma coisa tem na sua vida, é a capacidade que você tem de se lembrar daquilo ou de perceber aquilo. Tipo, para quem vou falar do tabagismo, né? Eu não posso tomar o café porque é a saliência. O café, ele deflagra ali o desejo de fumar, né? Você tem saliência, você tem um conflito, que é esse, o pessoal dizendo, rapaz, tu tá gastando dinheiro demais, diz, não, tá tudo tranquilo, será que tô, não tô, será que tô, não tô, né? E a recorrência, né, assim, a recidiva, que se fala muito da questão da recaída,
Então ele até diz, não vou parar não, vou parar de comprar, não compro mais nada. Semana que vem compro. Ou seja, todas as questões que você vê. Uma dependência química, você vê na dependência de jogo, de comprar essas questões dos joguinhos, de aposta. As bets, né? Cara, Os já bets teve aí, né? gente que eu atendi. E espocando uma grana, assim, que vai embora apartamento com negócio de bet, não tá no gibi. Não De tá esporte. No gibi. E de esporte. E o roleta também, né? Que abriu para roleta, como você pode acessar em vários países, dolarizado, você bota o seu cartão de crédito. Então, você consegue esse acesso. E gente de toda idade. A gente pensa, não, são gente de toda idade, idoso que veio acompanhar da família, porque sabe onde é que tem cassino aqui em Fortaleza, e tirar o cara de lá, da roleta, né? Bom, lembrando que estamos entrevistando aqui o Dr. Davi Queiroz, ele ex-presidente da Sociedade Cearense de Psiquiatria e atual diretor-geral do Hospital Mental, Dr. Frota Vitor. Vou mandar um abraço aqui, que eu sei que está assistindo o programa, nosso querido outro diretor, Marcos Roberto. Qual é o nome do diretor técnico de lá agora? É a doutora Emanuele, está saindo também a doutora Carol e o Eliezer. Isso, que é o diretor clínico. Então, um grande abraço para todos eles. Um grande abraço para o Marcos aí também. Um grande abraço para o Marcos, Roberto, Arruda Bastos. Bom, tem uma pergunta aqui muito interessante, eu acho que deve ser daquelas estudantes, que o nosso programa tem super audiência nos cursos de medicina daqui. Que bom. Eu sou professor lá da UNIF, sei que meus alunos, se eles não assistirem, eles não ganham aquele meio ponto a mais, né? Então, tem a Carolina, que manda sempre uma pergunta, né? Porque quando eu chego lá, professor, você ouviu que eu mandei a pergunta, vi, né? E diz o seguinte, quais são as novidades ou avanços mais recentes do campo da psiquiatria que tem potencial para transformar o tratamento das doenças mentais? Eita, rapaz, a Carol botou quente agora. Assim, o que eu posso dizer assim, de mais recente é a quantidade de estudo que está se colocando em tratamentos não farmacológicos, né, abordagens, inclusive, se discute se são biológicos ou não, por exemplo, essa questão da dieta, né, é biológico, você tem uma questão inflamatória ali rolando, né? Então, vamos colocar farmacológico não. Tem se dado uma ênfase muito grande a essas questões não farmacológicas, e dentro das questões não farmacológicas, principalmente eu colocaria aqui, respondendo rápido, tá? Caroline, né? Caroline. Respondendo rápido aqui, Carol. Eu colocaria as questões do mindfulness, né? Você tem estudado, foi o primeiro artigo que eu li na pandemia relacionado à saúde mental, foi mindfulness à distância para a depressão. Que é isso? Mindfulness é mente plena, né? Se traduz assim como mente plena, que são técnicas que você usa para, em linhas gerais, treinar o teu cérebro a não se envolver com estímulos que sejam desnecessários. É quando você está aqui, você está aqui. Você não tá, eu estou aqui conversando com vocês, com a Carol, e eu não estou pensando na saudade que eu estou da minha esposa. Viver o momento. Exato, de viver o momento, né? Então, isso já é utilizado para dor, isso já é utilizado para um monte de coisa, né? Assim, mas para os transtornos mentais, da parte não farmacológica, eu colocaria como principal. Isso é uma coisa importante, até volta aqui para a rede social, porque muitas vezes é importante a questão aí que você está falando de viver o momento, que muitas vezes a pessoa está viajando e esquece de vivenciar aquele momento para estar publicando fotografia. E nem mel nem cabaça, né? Assim, porque você nem aproveita aquilo ali e também não consegue estar conversando com o pessoal da rede social. Então todo mundo vendo um show, eu tive um show recente. Assistindo, agora, filmando o show. Todo mundo vendo o show. Presta assim. Atenção. E o cara não vê mais a pessoa lá, né? Você vê. Ele não curte a música. Perfeitamente. Não curte, depois não lembra de nada. Mas saudar aqui, já que nós estamos nos 5 minutos finais, o Ronaldo Oliveira, o Antônio Araújo, Liz Gastro UFC. E, cara, deve ser alguma coisa sua. Liz Gastro UFC. É da Liga de Gastro, né? Liga de Gastro da UFC. Um grande abraço para todos que fazem parte da Liga de Gastro da UFC, Liga de Gastro da Unitriz, Liga de Gastro da Unifor, Liga de Gastro dos outros cursos que existem por aqui. Ana Lúcia Martins, grande abraço. E, aliás, tem uma irmã da Ana Lúcia. Ana Lúcia, como é o nome da tua irmã que trabalha lá no Mental? Martins, deixa eu ver se eu lembro daqui a pouco o nome dela. Patrícia Lima, Carol Rios Ribeiro, Maria Cardoso, Júlio Pontes
Ivan Deodato, todos assinam o programa. Rapaz, hoje a página da MC vai passar lá para cima, viu? Exato. Agora Tá vocês bom. assistem, depois não curtem, não compartilham, Não não fazem seguem nada. a MC. Não segue a MC. É importante, Aí fica a né? MC lá, 4.000 e tanto. A MC tem mais de 10 mil, 15 mil seguidores. Agora as pessoas esquecem de clicar, né? Bom, vamos aproveitar aqui. Bom, o professor Rubens já está dizendo, muito bom o programa, nota 1000. Quem não sabia o que era saúde mental, agora está muito sabido. Viu? Obrigado, professora Núbia. Mas fale um pouquinho. Você ia falar do hospital, Tá. né? O Hospital Frontaria, você entrou lá, foi o ano passado? Eu entrei lá em 2022. Eu fui 2022, diretor técnico atrasado. em 2019 e entrei como diretor-geral em 2022. Tá. O hospital está seguindo em desafios. O hospital ele vive um desafio grande, que é ser a única emergência porta aberta especializada do Estado e dar conta de, assim, virtualmente todos os problemas de saúde mental. Virtualmente todos os problemas de saúde mental. A gente atende, olha, para vocês terem uma ideia, 70% dos pacientes que são atendidos no nosso pronto-socorro, eles vêm durante o dia, 60% eles vêm durante o dia e eles são classificados como azul ou branco na classificação de risco, ou seja, são as mais baixas. Então, assim, virtualmente, não é só para transtornos, era para ser só para transtornos mentais graves, refratários, né, ou de difícil controle, mas a gente dá conta de tudo. E a gente tem uma defasagem do Ministério, na história da reforma psiquiátrica, ele tira, o Ministério da Saúde, ele começa a tirar o dinheiro que iria para os hospitais para mecanismos substitutivos, que eu super apoio. Só que isso acabou que, depois de 30 anos de reforma, o hospital continua sendo necessário. Se você tirar aquele hospital, por exemplo, fechasse hoje o Hospital Mental de Beceriano, ia ser um caos na saúde mental. Mas a questão do financiamento ainda fica. Então, a gente tem dispositivos. Eu preciso deixar claro aqui, eu não tenho nenhuma aliança partidária em canto algum, mas eu preciso fazer assim, um agradecimento colocaria aqui as últimas gestões do Estado no sentido de apoio que tem dado à saúde mental. Foi coisa que eu nunca tinha visto. Desde 2011, que eu vi a questão de leitos e saíram os leitos, eu entendo que foi toda uma questão da cultura, como eu falei aqui no começo, a sociedade está pedindo isso, mas as autoridades estão estudando, mas ainda tem um longo percurso. Ainda nas atualizações, Carol, lá no hospital, inclusive, a gente tem essas duas coisas, tanto a parte farmacológica da ketamina para o tratamento agudo da depressão, né? Isso. Quanto a questão da cannabis medicinal, né? No caso lá, o CBD, que a gente tem utilizado lá também ainda de maneira... Boa, Ana Lúcia respondeu, dizendo que a sua funcionária lá, que eu considero excelente, que trabalhou comigo, é a Camila Martins, trabalha lá no financeiro. Maravilhosa, olha maravilhosa, aí, tá vendo? Que a sua filha é maravilhosa. A Ana Lúcia também trabalha comigo e a Camila também. Bom, Ruth Dias assiste no programa, Joselânio Borges. Joselânio, acho que é o presidente da Copo Clinic, talvez. Talvez seja. Pedro Santiago também. Aliás, agradecer o Léo, médico do trabalho que teve aqui, Sim, Léo Cabral, né, que aceitou o nosso convite para ministrar um módulo da minha pós-graduação em Gestão e Saúde lá na Unicris, sobre saúde ocupacional. Já agradecer aqui o Léo, participou do nosso programa. Mas quem participou do nosso programa, mas o cara fica assim, aqui é uma terapia. Eu estou adorando aqui. Aqui é uma terapia, então vamos convidar brevemente mais vezes, né? Porque não dá tempo a gente conversar tudo, né? O tempo é curto, se bem que o Gomes Faria daqui a pouco está aperreando, mas como ele gravado Gomes Farias hoje, então vamos estourar aqui um minutinho, né? Só uma coisa aqui em relação aos convidados. Ontem fechamos aqui, ele aceitou o convite do Dr. Fernando Medeiros, que vem daqui a 15 dias falar de infarto do miocárdio. Pronto, importante. Doutor Fernando, mande um abraço para ele também. Pronto. E falando aqui, eu falei nos bastidores a respeito do nosso querido amigo cirurgião cardiovascular, o Glauco Lobo, né? Disse que assiste o programa, está impressionado pela desenvoltura dos apresentadores. Onde é que nós treinamos? Ele disse, rapaz, só não vamos treinar no seu consultório, que eu acho que nós não estamos precisando ainda, né? Mas agradecer e outra coisa, rapaz, foi agora essa semana, nós elegemos os novos membros da Academia Cearense de Medicina. Eu quero mandar um abraço para aqueles que foram eleitos, estimular que aqueles que não forem eleitos continuem, né? Perseverem.
mas o nosso querido amigo Eladio Feitosa, que foi Ah, entrevistado eu vi, nosso aqui foi algumas eleito. semanas atrás, ele foi eleito para a Academia Cearense de Medicina. Também o Lúcio Flávio que é urologia, professor Lúcio Flávio, também foi... tem uma foto aí, qual é a foto que eu estou mostrando aí? Sim, Ulisses. Ontem Ulisses. Sim. teve um curso lá na MC sobre monitorização da pressão arterial. Aham. Convidado Eudes, né? Aldis. que Doutor veio de Aldis. Pernambuco, um especialista em hipertensão. Foi muito bom. Ulisses Cabral que comandou. comandou. Teve com a gente aqui Ulisses também, o né? cardiologista. Certo? Bom, e mais dois foram eleitos, que é o Sullivan Mota, que é professor Professor também lá, Sullivan, professor pediatra. Sullivan, né, do IPRED, foi eleito, né? E mais, deixa eu ver qual foi o último que foi eleito, rapaz, estou ficando com a memória do programa aqui, está deixando Que é muita informação. Bom, o Eladio, Lúcio Flávio, o Sullivan, e eu lembro já quem foi o outro que foi eleito. Mas, Ricardo... Não, então, já passando do tempo, né? Porque só as considerações finais aqui, Davi, se por acaso alguma coisa que você queira falar e que a gente não abordou. Cara, na verdade, Ou alguma assim, mensagem importante que você queira deixar aí. não, era mais nisso, era de agradecimento mesmo. Tanto agradecimento pessoal, assim, pelo convite, como um agradecimento pelo espaço que se dá à saúde mental. Como eu falei, eu achei a tampa da minha panela. Eu acho que, como o Simão Bacamar já dizia, a saúde da alma é a ocupação mais digna de um médico, né? Claro que o psiquiatra falando isso, você vai ver que é enviesado. Mas eu acho que todo espaço que é dado para a saúde mental tem que ser muito bem-vindo. Eu acho que essa é a missão da nossa geração. É dar a visão à saúde mental que não foi dada. É trazer esses conhecimentos para acabar, para sepultar de fato a ideia de que depressão é frescura, de que ansiedade é coisa de quem não tem Deus. Essas questões medievais já não podem mais existir. Então, todo espaço que é dado, eu fico muito feliz, tanto pessoalmente como militante da saúde mental que me considero. Bom, agradecendo a Obrigado. presença do Dr. Davi Queiroz, que deu aqui esse show no nosso programa. E lembrei agora, rapaz, nosso professor, querido amigo, rapaz, Pedro Negreiros. Ah, professor Pedro da Cara, não cardiologia. vamos dizer, né? Não, doutor A Pedro. gente conhece pelo outro nome, né? Exato. Vamos dizer assim, Pedro Negreiros, porque foi o último que foi eleito, foi para o segundo turno, aí eu Muito bom, não professor. mereci, né? Então, 4 nomes. Merece todo respeito. Fica aqui a posse daqui a um mês de 2, depois de mais outro mês, vamos ter a posse dos outros 2 membros da Academia Cearense de Medicina. Bom, agradecer aqui a grande audiência, agradecer aqui o Fernando pela transmissão, a MC pela parceria de sempre. Lembrando que esse programa é um programa que é uma parceria da Associação Médica Cearense, que tem à frente o doutor Cato Pessoa como presidente, e a Ruda Baixo Comunicação, que levam a esse programa já há mais de 12 anos. Eu pensava que era 10, fui fazer as contas, há mais de 12 anos. Já merecemos, né? Eu sou um iniciante, eu só estou aqui desde Isso fevereiro. já foi eleito o apresentador do ano. Já é titular, Bom, né? obrigado a todos. Voltaremos no próximo domingo com mais um Saúde em Dia. Um abraço.